vamos para o que estamos aqui, né? Exatamente. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Frater Goya. Muito obrigado. Estamos aí para somar com o time, né? É uma constelação que a gente vê. Lembrando, né? Todo homem e toda mulher é uma estrela. Sim. Então a gente está aqui ombreando com essas pessoas, né? E tentando, fazendo, né? Do Enob, não tentando, a gente já passou dessa fase. Já passou. Estamos fazendo, né? Do Enob um evento histórico aí para, quem sabe, perpetuar nos próximos anos. Com certeza. Fico muito feliz de ter a sua presença aqui, Goya. Acho que eu já falei isso pessoalmente para você, já te falei em live, né? Você é um dos ícones que a gente tem. E quando eu falo ícone, é no sentido de que foi quem a gente se mirou lá no início, né? Eu comentei contigo ali fora, falei, olha, eu já tive instrutor que hoje eu olho para trás e falo, cara, eu devia saber mais que o cidadão. E não porque ele era um cara ruim, mas é simples, porque tínhamos muito pouco material do que você vai nos proporcionar aqui hoje, que é da magia enoquiana. Então você, né, assim como outros autores aqui nacionais, entregaram esse conteúdo e hoje faz um trabalho muito sério dentro desse sistema de trabalho. E hoje o pessoal vai conhecer um pouco da famosa magia enoquiana. Antes disso, eu só vou falar, pessoal, olha só, o sorteio da palestra do Frater Goya, vamos mostrar aqui o material enoquiano que vai ser sorteado aqui, ó. O Goya vai explicar para vocês, tá bom? Então, o material construído aqui, desenvolvido, tá? Pela Caixa de Pandora. Então, só para vocês entenderem aí, passando rapidamente, tá? O Goya vai explicar o que são essas tabuletas aqui, né? Então, olha só que interessante, para quem vê só na internet, vê esse monte de letra, não entende nada agora. Fala, nossa, como é que pronuncia isso? Tem jeito certo, tem jeito errado, tá? Então a pessoa não tem noção nenhuma. Então esse material aqui, esse kit, será sorteado nessa palestra do Goya, que tem tudo a ver com ele. Nós também vamos sortear aqui, ó, esse Rafael aqui, ó, o Deus curador, médico de Deus, Deus que cura. Aí você que vai interpretar, tá? Você que vai ver o nome que você vai querer dar. Mas esse é um Rafael. Olha que obra bonita agora. Muito bacana. Tá, belíssima obra. Vendo aqui ao vivo, a gente pode falar com certeza. Sim, olha só as asas aqui, muito legal, né? E ainda o Goya também pediu aqui, colocou também mais 3 possibilidades de sorteio, que são os 3 livros dele envolvendo a magia enoquiana. Quais são os livros, Goya? Vai ser a magia enoquiana, né? O primeiro dos livros. Sim. O segundo, o dicionário de enoquiano. E o terceiro livro será Visões na Bola de Cristal, que também ensina técnicas de visualização, de vidência, né? Show, show. E aí é um livro inteiro sobre isso. E é importante esse livro, porque ele é dividido em 3 partes. Ele tem o meu texto, aí ele tem a tradução do texto do Frater Ahad, da Visões na Bola de Cristal, e também do texto de Tritêmios. Show. Então, na realidade, esse livro é 3 em 1. 3 em 1. Olha isso. Então, nós vamos ter aí esse sorteio também desses 3 livros. Vamos fazer, né, Marina? Coloca, já deixa aí, tá? Para fazer depois no final. E, pessoal, para participar do sorteio é só fazer o Pix aí de R$10, você tem um número. Se você fizer de R$50, terá 5 números. Quanto mais números você tiver, mais chance você tem de ganhar. Durante a palestra do Frater Goya, nós vamos estar recebendo todos esses Pix aí, todos esses números para o sorteio, tá bom? E aí, durante as perguntas, vai ter no tempo final para você fazer aí seu Pix. Faz agora, porque senão você vai esquecer. Porque o Goya vai começar a falar, você não vai conseguir tirar o olho ali, vai ficar prestando atenção. É um assunto complexo, né, Goya? É um assunto que o Goya torna mais simples, porque ele tem a sua didática, mas é um assunto extremamente intrincado com vários elementos. Então, se você quer participar do sorteio aí, nós vamos sortear cada um desses itens que nós falamos. Já faz agora esse Pix e participa. Goya, antes de mais nada, vou te presentear aqui com a camiseta do Enob também. No final, você vai abrir ela aí você vê, tá bom? Aí tira aquela foto, onde já separei essa pra você. Ah, perfeito. Tá bom? Só que eu já quero avisar você que eu não vou usar essa camiseta. Eu vou usar ela, na realidade, para enxugar cachorro. Porque todo telemita que se preza tem um cachorro chamado Porquê. Show de bola. E ó, quem não entendeu por que tem um cachorro chamado Porquê, tem que estudar Telemann, tem que ir na fonte, e o homem é a fonte na minha frente aqui. Pessoal,
Goia, é contigo aí, tenha uma boa palestra e já já eu tô de volta. Ok, muito obrigado. Pessoal, como eu falei para vocês, todo homem e toda mulher é uma estrela. E eu não poderia começar essa palestra de outra forma, apesar do tema ser o enoquiano, eu quero começar fazendo uma leitura que eu acho que pelo alcance desse trabalho do Enob, eu acho que faz todo sentido evocar esse texto. E esse texto, ele nada mais nada menos do que o hino a Pan, do Crowley, né? Ele assina como Frater Therion, e traduzido pelo Pessoa, né? Fernando Pessoa foi o primeiro tradutor do Crowley para a língua portuguesa. Então eu gostaria de fazer uma homenagem a ambos aqui, tanto a Crowley como a Fernando Pessoa, para marcar o início da minha fala. Me permitam, por favor. Vibra do cio sutil da luz, meu homem e afã. Vem turbulento da noite a flux de Pan. Iopan, Iopan, Iopan. Do mar de além, vem da Sicília e da Arcádia vem. Vem como Baco, como fauno e fera, e ninfa, e sátiro à tua beira, no asno lácteo do mar sem fim. Amém, amém. Vem com Apolo nupcial na brisa, pegureira e pitonisa. Vem com Artemis, leve e estranha, e a coxa branca Deus lindo banha. Ao luar do bosque em marmóreo monte, manhã malhada da âmbria fonte. Mergulha o roxo da prece ardente, no ádito rubro no laço quente. A alma que aterra em olhos de azul, o ver errar teu capricho exul. No bosque enredo, nos nós que espalma, a árvore viva que é espírito e alma. E corpo e mente do mar sem fim. Iopan, Iopan, diabo ou Deus, vem a mim. A mim, meu homem e afã, vem com a trombeta estridente e fina pela colina. Vem com tambor a rufar à beira da primavera. Com flautas e ávenas, vem sem conto. Não estarei eu pronto? Eu que espero e me estorço e luto, com ar sem ramos onde não nutro meu corpo. Laço do abraço em vão, áspide aguda, forte leão. Vem, está vazia minha carne fria. Do cio sozinho da demônia, a espada corta o que ata e dói. Ó, tudo cria, tudo destrói. Dá-me o sinal do olho aberto e da coxa áspera o toque ereto. E a palavra do louco e do secreto. Ó Pan, Iopan, Iopan, Pan, Pan, Pan. Sou homem e afã, faze o teu querer sem vontade vã. Deus grande, meu Pan, Iopan, Iopan. Despertei na dobra do aperto da cobra. A águia rasga com garda e false. Os deuses vão, as feras vêm. Iopan, amatado no corno levado do unicornado. Eu sou Pan. Iopan, Iopan, Iopan. Sou teu homem, teu afã. Cabra das tuas, ouro, Deus, clara, carne em teu osso, flor na tua vara. Com patas de aço os rochedos roço, do solstício severo a equinócio. E ravo, e rasgo, e rosnando fremo, sempiterno mundo sem termo. Homem, homúnculo, Mênade e afã na força de Pan. Iopan, Iopan, Pan, Pan, Pan. Sejam todos muito bem-vindos a essa palestra. Prezados amigos e amigas, como eu coloquei na minha foto
do Instagram noite passada. Boa sorte para os magos e magas. Pois então, gente, eu preciso comentar com vocês um pouco sobre o sistema enoquiano e, na realidade, eu vou contar um pouquinho, começar a contar um pouco da minha história com esse sistema, porque quando a gente fala hoje no sistema enoquiano, parece que virou uma febre na internet. Então todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe falar, todo mundo tem história, todo mundo escreveu livro, todo mundo dá aula. Mas nem sempre foi assim. Como diria Crowley, a mim, né? E na realidade, o que acontece? Quando eu comecei a estudar todo esse material, principalmente material da Golden Dawn, o enoquiano foi um dos materiais que apareceu ali como parte do currículo da ordem, e isso foi nos idos ali de 93, 94, ainda nem havia internet aí, e eu fiz, né, nesta época, eu falei, eu preciso cumprir o currículo da ordem. Então, quem conhece a história do círculo, que eu não vou contar aqui agora inteira, depois tem outros podcasts e outras entrevistas que a gente comenta um pouco mais. Mas o círculo ele começa ali em 93, inicia-se formalmente em 97, então havia a necessidade de conhecer com maior profundidade o material da Golden Dawn, principalmente porque eles também trabalhavam não só com o sistema enoquiano, mas eles trabalhavam com uma área muito específica, né, que são as chamadas enoquianas, a tabela da união e a viagem nos éteres ali, principalmente através também das pirâmides enoquianas, é um sistema desenvolvido pela Golden Dawn, e também o xadrez enoquiano. Então, eu comecei a estudar todo esse material, eu traduzi todo esse material da Golden Dawn, mas até mais ou menos ali 2000, eu confesso que eu não havia utilizado ele com muita regularidade. Eu comecei a usar ele bem ali na transição entre 99, 2000, aí a partir de 2000 para 2001, eu comecei a praticar o sistema com bastante frequência e com bastante atenção, e daí isso fez com que eu fosse aprendendo mais, entendendo o esquema do enoquiano, né? E assim, algumas coisas que são recorrentes quando a gente fala do sistema enoquiano. Primeiro, todo mundo ouve falar que é um sistema perigoso, que ninguém não se deve mexer com o enoquiano, que blá blá blá, né? Um monte de... são perigos, sua alma será destroçada por garras de demônios. E na realidade, assim, bom, quando você lida com magia, meu caro, toda magia em si é perigosa, né? É como você dá uma arma carregada na mão de uma criança que não sabe usar. Então, é uma receita de desastre, né? Eu gosto muito de uma frase do Constantine, eu usei recentemente num podcast, que estudar magia é como você sair da calçada e ir para o meio da rua. Uma hora você vai ser atropelado. Você só não sabe de que forma ou quando, mas que você será atropelado, você vai ser. Mas eu acho que até o nosso amigo que veio antes de mim falou um pouco sobre isso, né, de ser destemido, e realmente nós precisamos, né, o Flores, nós precisamos ser destemidos, né? Nós precisamos ir além. O universo do mago, e aqui eu me ombreio com Crowley, Crowley, inclusive, ele tem uma carta que ele escreve para o Waite chamado Os Perigos do Misticismo, principalmente porque na ideia do Waite, quando Crowley
escreve essa carta, o Waite recém tinha assumido ali a chefia da Golden Dawn, e uma das coisas que ele colocou veementemente na sua posse é que ele tinha como objetivo principal retirar toda a magia na Golden Dawn. Então, e toda a história da Estela Matutina, ela consiste em lavar a magia da Golden Dawn, deixando ela apenas como uma ordem mística, né? Então ela tem como objetivo tornar-se uma ordem mística, e também seguir aqueles passos do rosacrucianismo com o esoterismo cristão e ficar nisso, tá de bom tamanho. E o Crowley, por sua vez, ele escreve essa carta nesse momento, dizendo que não são exatamente essas palavras. Depois você pode encontrar essa carta tanto na página do Círculo como na página da Astrum Argentum. Se você buscar no Google, já vai aparecer de cara, né? Os perigos do misticismo. E Crowley diz assim, que enquanto o místico sonha, o mago vai lá e faz. Enquanto o místico sonha com reinos superiores, o mago vai a reinos superiores. Enquanto o místico imagina seres divinos, o mago se banqueteia com seres divinos e demoníacos também, né? Então, na realidade, Crowley, nesse momento, ele traça uma distinção bastante interessante nesse sistema, e eu estou comentando isso justamente em virtude dessa coisa, do perigo, né? Porque, na realidade, gente, eu não entendo como você pode, por exemplo, pensar numa mente sã. Também eu falo isso sempre nos meus podcasts, que na magia, quando você começa a estudar magia, você vai ter muitas vezes alguns caminhos viáveis, né? O primeiro caminho é você bancar aquela pessoa que é descrente de tudo. Eu não acredito em nada, tudo isso é uma porcaria. Então eu digo para você, vai fazer outra coisa da sua vida. Vai jogar RPG, vai jogar videogame, né? Mas talvez magia não seja para você. A magia, ela se baseia principalmente no entendimento que você quer estar fazendo magia, tá? Então, se você não quer fazer magia, a magia não é o lugar onde você queira que as pessoas convençam você a fazer alguma coisa, né? Se você acha que, por exemplo, eu vou convencer você que a magia funciona, já te digo você está redondamente errado. Então, isso não vai acontecer. Eu não posso convencê-los de algo que vocês já não estejam convencidos de antemão. E o meu papel como mago não é converter ninguém e nem fazer com que vocês acreditem em mim. Esse é o papel de ilusionistas de palco, né? De pessoas que fazem truques com cartas, que ele tira uma carta, uma moeda atrás da orelha e né? Então não é isso que a gente faz aqui. O que nós fazemos é desafiar o espírito humano, né? A segundo tipo de pessoa que se envolve com magia, também acho que foi falado aqui agora há pouco, né, que são as pessoas feridas emocionalmente e psicologicamente, e daí eu sou obrigado a citar Israel Regard, em que ele fala que antes de você lidar com magia, vai fazer terapia, vá se conhecer um pouco melhor, não é vergonha para ninguém. Quando, inclusive minha esposa também é psicóloga, né, e é um consenso que nós temos, que na realidade terapia, gente, é para todo mundo. Isso não é um papo furado, sabe? Se você não se conhece bem, vamos admitir que existam demônios, só por um instante. E se você não se conhece bem, cara, ele já te botou no bolso. Começa por aí, né? Então, se você não... Outra frase do Constantine, né? Você pode não acreditar em demônio, mas o demônio acredita em você. Então, o maior erro que uma pessoa pode fazer também é tentar resolver suas neuras na magia. Não.
busque o profissional adequado para isso. Nem sempre a gente, mesmo eu como praticante de magia, não quer dizer que eu tenha um profundo conhecimento da minha psique. Quem conhece a minha história com o ritual de Abramelin, por exemplo, sabe que o meu tutor era psicólogo. E a função dele, mais do que me orientar sobre o ritual, era me orientar sobre o meu próprio estado psicológico, né? Então não é uma vergonha você admitir que não dá conta de uma coisa sozinho. Isso é sinal de força, não de fraqueza. Então, se você tem algo a resolver, busque ajuda, né? Vai fazer bem para você. E o Regard, tanto ele como a John Fortune foram pessoas que levaram a terapia junguiana para os Estados Unidos, eles foram pessoas que bateram muito nessa tecla, a necessidade de você conhecer a si mesmo. Então, vai por mim, né? Isso sempre será um bom caminho. O terceiro tipo de pessoas de magia são os iludidos. Aquelas pessoas que entram deslumbradas e acham que qualquer coisa, qualquer vento na cortina já é uma aparição assombrosa, né? E que tudo se justifica, né? Há pessoas que fazem o seu primeiro ritual e já vêm dragões, visitam os píncaros do inferno, os paraísos, né? E que não passam também de iludidos. Então, esses públicos, pessoal, a gente está cheio, né? Eu que dou aulas há mais de 30 anos, eu posso dar uma lista enorme de pessoas que passaram pelos meus cursos assim, né? Então, eu como professor, eu só posso dizer a vocês, eu quero prepará-los bem e quero iniciá-los no bom caminho. E qual é esse bom caminho? A primeira coisa do bom caminho consiste em você estudar com seriedade. Se você não levar a magia a sério, a magia não levará você a sério. Desculpe. Se você se dedica ao tarô, o tarô se dedicará a você. Não ache que tendo ali um livrinho com a palavra-chave vai resolver tua vida. Não ache que ter o Eliphas Levi na instante vai resolver a sua vida. Lembrando que o próprio Eliphas Levi, quando chama Apolônio de Tiana e o ritual funciona, ele põe o rabinho no meio das pernas e foge, né? Porque ele não dá conta, ele percebe que foi mais do que ele aguentava. Então, assim, a gente precisa, quando fala de magia, e isso tudo faz parte desse tópico do enoquiano, é perigoso, ele é perigoso na mão errada. Como toda e qualquer magia, como toda e qualquer técnica oracular. Pense numa pessoa sem a menor equilíbrio psicológico, por exemplo, oferecendo consultas de tarô, de astrologia, né? Ou levando grupos de pessoas, por exemplo, vamos fazer aí um ritual coletivo, né? Que nem nós temos lá a missa enoquiana. Vou fazer a missa enoquiana para vocês. Vou fazer o ritual da fogueira, não sei das quantas para vocês. Vou fazer uma goécia. Quem está mais tempo nesse caminho, se tiver alguém aí no chat, por favor, comenta, sabe o quanto pessoas saem feridas desse tipo de prática, né? E é muito triste isso, porque na realidade são coisas que poderiam ser evitadas, né? E aí você tem cegos guiando cegos. Mas tirando essas observações iniciais, todo e qualquer sistema de magia, ele não é mais perigoso do que você fazer academia sem orientação. Ou, por exemplo, do que você treinar, por exemplo, com arma de fogo sem ter o devido treino. Então, todas essas coisas oferecem um grau maior ou menor de risco. Então, uma resposta para vocês enoquiano, nesse contexto, não é mais perigoso que qualquer outra coisa. Porém, eu acho que quando você vai começar com o sistema enoquiano, acho que a segunda pergunta que se faz
eu posso fazer o enoquiano... eu nunca estudei magia. Eu posso aprender enoquiano? Na realidade, tem duas respostas para isso. Uma é sim, a outra é não. Por que sim e por que não? Vamos começar pelo não. Às vezes, as pessoas que dizem, olha, não comece pelo enoquiano, elas querem que você saiba um monte de coisa que muitas vezes nem elas sabem. E só para encher linguiça, né? E diz, não, como é que é o termo? Valorizar o passe, né? Então, vamos valorizar o passe, não, você tem que saber isso, tem que saber aquilo, aí eu vou te vender meu livro disso, vou te vender meu livro daquilo. Então, assim, nem sempre é necessário. Por quê? Né? Porque o enoquiano, ele é um sistema fechado, dentro do contexto original, o enoquiano purista, vindo lá do John Dee e do Edward Kelly, lá no século XVI, ele é um sistema que, embora ele se baseie em antigos grimórios, né? Pega ali coisas do Agripa, pega vários outros materiais que estavam em voga ali naquele momento, o próprio material do Tritêmios, eles também usam bastante. No enoquiano em si, por exemplo, todo mundo fala do enoquiano na Kabbalah, que usa a Kabbalah, mas na realidade, assim, tirando algumas expressões, como por exemplo a cruz sefirótica, depois eu vou mostrar para vocês, a Kabbalah que se usa no enoquiano, ela está muito mais vinculada a textos como, por exemplo, a literatura de Halot, que é uma literatura apocalíptica, e que trata, por exemplo, de sabedoria divina. Eu vou voltar nesse tema com vocês. Então, por exemplo, ele cita, dentro da literatura de Halot, você tem um personagem, por exemplo, chamado Sartorá, que é o príncipe da Torá. Então, os rabinos, nesse período, eles defendiam que você podia contactar espíritos dos livros, por exemplo, o espírito da Torá, o espírito do Zohar, para que eles te ensinassem sobre aquele material. E você vê que isso acontece no enoquiano, né? Então, John Dee e Edward Kelly, eles querem entrar em contato com os anjos para a obtenção de conhecimento, né? Então, está muito mais perto deste tipo de técnica de Kabbalah do que de uma Kabbalah baseada nas 10 Sefirot, né? Elas vão estar dentro desse contexto, mas, por exemplo, na literatura de Halot, praticamente nem tem. Você vai ter daí os céus e tudo mais, as ordens dos anjos, mas você não vai ter necessariamente a estrutura da árvore das vidas ali associada. E o enoquiano passa por isso, né? Ele não usa a árvore da vida diretamente. Lá o original do John Dee, tá? Depois você tem o neo-enoquiano da Golden Dawn, aonde a Golden Dawn aí tenta mesclar uma série de outros sistemas. Então, voltando, né? Eu preciso saber Kabbalah para começar enoquiano? Preciso saber astrologia? Não, é bom, mas não é uma coisa assim que se você não souber, puta, daí você já perdeu tudo, né? Você vai sentir necessidade disso com o tempo, tá? É um caminho natural. Então, nesse contexto, não há necessidade de um material anterior. Aí vamos lá, pelo sim. Por que que é interessante você poder começar com o enoquiano, por exemplo, ter que saber outras coisas para começar o enoquiano, né? Primeiro, porque John Dee, ele já era um cara muito descolado, um magista de longa data, então é óbvio que ele vai trazer todo o seu conhecimento de outras áreas, como a visão na bola de cristal, né? A vidência, que a gente chama muito no enoquiano, usando o termo em inglês, scrying, né? Scrying nada mais é do que a vidência, uma técnica de vidência. Então, é interessante você ter esses conhecimentos de antemão, pelo menos para você saber, pô, né?
Não adianta qualquer coisa também que for falar, você dizer, isso eu não sei, isso eu não sei, isso eu também não sei. Então, no mínimo, eu acho que você ter um conhecimento prévio, básico de magia, o que é um grimório, o que é cabala, o que é goécia, né? Pelo menos ter ouvido falar, se não leu, mas pelo menos ter ouvido falar, né, dos 3 livros do Cornelius Agripa, né, da filosofia oculta. São conhecimentos que estavam ali à disposição do John Dee, o Armadel, né? Todo esse material ele é interessante para você se contextualizar. Mas, para a prática da magia enoquiana, você pode começar por ela, porque não? Tem muitas pessoas que começam, né? Agora, quando você vai para um movimento mais neo-enoquiano, que é essa parada da Golden Dawn, como é que eu sei? Aí acho que vem a pergunta, como é que eu sei, Goya, se é neo-enoquiano, se é enoquiano clássico, etc. Por exemplo, eu vou pedir até para o pessoal colocar a apresentação aqui na tela para mostrar para vocês, né? Eu ia pegar a tabela do kit, mas o kit está tão bonitinho ali na mesa que eu não vou desmanchar, né? Então, aí eu vou pôr na tela que vai ficar mais legal de mostrar. Acho que dá para ir... Isso, pode dar um F11. Acho que dá para ir acho que essa já é uma página. Vai para a próxima página. Né? Se você dá um... Acho que se der F11 ele vai para a tela cheia. Né? Então, o que acontece? Como é que você identifica, por exemplo, você que vai ganhar esse kit, né? Enquanto eles põem ali na tela cheia, né? Isso, né? Vai pôr ali na tela cheia. Você que vai ganhar esse kit que a gente vai sortear aqui no final do dia, né? Pode ir na próxima página. Deixa eu ver, acho que está carregando ainda. Pode ir um pouquinho mais. Deixa eu ver, que ele está... Pode ir além. Até ele aparecer a tabela inteira. Aqui também não, pode ir... Deixa eu ver, ele vai aparecer... Acho que não sei se vai aparecer a tabela da União inteira. Não, pode voltar lá no começo mesmo. Que aí eu já puxo daqui e puxo para lá. Então, deixa eu mostrar aqui. Essa tabelinha, né, enquanto eles põem ali, ó, essa tabelinha é chamada tabela da União. Ela está de ponta cabeça, né? Agora eu botei certo. Então, ela é uma tabela que ela é dividida em 4. E a Golden Dawn, ela, por exemplo, associou a tabela com os elementos, o amarelo, o ar, o azul, a água, o preto ao elemento terra e o vermelho ao elemento fogo. Então, o enoquiano a Golden Dawn, quando você vê essa tabelinha colorida do jeito que está aqui e com essa distribuição, que ela vai no formato de Z, né? Então, ela vem 1, 2, 3 e 4, né? Ela vem aqui, depois desce para cá no formato de Z, é a tabela reformada de Rafael, né? Então, já é uma tabela da Golden Dawn. A tabela original do John Dee, ela não era colorida, né? E ela se associava a direções, mas não necessariamente aos elementos, tá? Embora lá tem uma parte do diário dele, que é o diário a visão da Casa Redonda, que até se cita os elementos, mas eu não sei se é exatamente daí que a Golden Dawn pegou. Acontece que a Golden Dawn precisava dar uma roupagem no enoquiano. Então, quando você vê as tabelas enoquianas com essa configuração, já é a tabela de Rafael, que é uma tabela revisada. E aí a Golden Dawn que coloriu ela e associou ela com
os elementos. No sistema tradicional, ele é um pouquinho diferente. Só que aqui eu não vou dar toda uma aula de enoquiano, porque o objetivo não é esse. O tema da minha palestra, especificamente, é aplicação do enoquiano no dia a dia. E aí, aqui, eu quero parar para falar um pouquinho com vocês, nesse contexto, da seguinte forma: por que alguém deveria aprender o sistema enoquiano hoje em dia? Se ele tem seus perigos, né? Apesar de que o Goya falou que não tem tanto, que não é mais ou menos perigoso que outra coisa, né? Por que eu deveria me arriscar a fazer isso e não, por exemplo, com Goécia, que todo mundo já fala há tanto tempo, né? Ou com Quimbanda ou qualquer outro sistema mágico? Bom, vamos lá. Primeiro, porque o enoquiano, a meu ver, isso é uma visão bastante pessoal, talvez outros autores e outros professores aqui no Brasil entendam de uma forma diferente da minha, mas eu estou falando da minha experiência pessoal e de como eu entendo isso, né? Então, primeiro, o sistema enoquiano, como eu falei agora há pouco, ele é dividido em várias partes. Então, ele tem, por exemplo, o sistema da tabela da união. Ele tem um sistema de magia de 50 dias, que é chamado Gebofal. Ele tem as viagens nos éteres, que a Golden Dawn utilizou extensivamente, né? Então, ele tem uma série de sistemas que você pode utilizá-los ou não, né? Você pode optar por usar esses sistemas, mas o sistema enoquiano como um todo, ele é fechadinho, ele se basta, porque você sempre vai estar envolvido ou com a tabela, com os anjos enoquianos, ou com a epitarquia mística, que é um outro sistema dentro do próprio enoquiano. Foi o primeiro sistema entregue pelos anjos, e o método da epitarquia mística, ele é muito parecido com a magia grimorial que havia naquele período, né? Então, ele lembra muito, inclusive, eu fiz uma tradução do Grimório Verum, e numa das notas desse texto, eu comento que tem um nome lá de um gênio que lembra muito um dos nomes de Deus do enoquiano, né? Aqueles nomes de 12 letras. Então, o dia ele foi fortemente influenciado pela magia que havia naquele período. Aí você pode me perguntar, mas Goya, e isso significa que o dia inventou tudo da cabeça dele e que não tinha anjos? Não. Veja, gente, o que isso significa no meu entendimento? Primeiro, os anjos, isso quem já participou de Umbanda, coisa assim, sabe que a mensagem ela é limitada à compreensão do médium. Então não adianta o anjo vir falando de raio laser numa época que não tinha nem luz elétrica. Então é óbvio que o John Dee só vai conseguir expressar aquilo que ele entende. Então, dentro do primeiro sistema, quando o John Dee traz a epitarquia mística, ele estava muito mais acostumado com uma magia planetária dos grimórios, né? E aí, a meu ver, também é uma interpretação pessoal, né? Quando ele faz esse material, ele já entende. A impressão que eu tenho é que os anjos dizem, bom, agora que você recebeu isso aqui, que você já se acostumou com o jeito que a gente trabalha, vamos partir para a próxima. E daí ele vai aprendendo esses outros sistemas. Aí vai falando dos éteres, vai falando das 4 torres, vai falar do Gebofal, né? Vai trazer todo esse material, o Liber Loget, né? Que é o livro da criação de Deus. Então ele vai ter esses outros sistemas que também fazem parte do conjunto que é a magia enoquiana. E o que acontece?
Como esses sistemas, no meu entendimento, são sistemas independentes, você pode optar por trabalhar apenas com os éteres, pode trabalhar apenas com a tabela da união, pode trabalhar apenas com a epitarquia, né? Sem que isso afete as outras práticas enoquianas. Pode ser que você opte, por exemplo, por lidar com a epitarquia e nunca nem passe pela tua ideia, por exemplo, fazer a viagem nos éteres. Tá? E com isso tudo é muito útil, por quê? Porque se você é um magista dos tempos modernos, o enoquiano tem um kit fechadinho. Ele tem algumas regras, ele tem um alfabeto que lhe é próprio, ele tem a sua própria mitologia. Por exemplo, com exceção dos anjos que aparecem nos diários revelando o sistema, né? Então ele vai falar com Uriel, Rafael aparece, etc. Os anjos que você usa para a prática enoquiana, por exemplo, não tem nada a ver com os 72 anjos do Shen Ranforache. Então ele é um sistema totalmente independente nesse quesito. Ou seja, ele te dá muita liberdade criativa. E é isso que a Golden Dawn fez. Tá? Eu coloquei aqui, como a gente tem um tempo limitado, eu quero apresentar algumas coisas. Então, aqui na minha mão eu tenho a tabela da união, vou apontar ali para a câmera, né? Então aqui eu tenho a tabela da união, na frente aqui, tá? Onde eu tenho os 4 quadrantes, as 4 torres, né? Só que cada uma das torres, por exemplo, essa torre amarelinha, ela é subdividida em 4, essa azul subdividida em 4. E agora eu vou jogar para a imagem que nós temos aqui do slide na tela, né? Que já deve estar aparecendo para vocês aí, né? Então, esta tabela que está aí coloridinha, todas as partes amarelas correspondem à região do ar em algum dos 4 quadrantes. Todos os que têm alguma tonalidade de azul, né, a parte da água e assim por diante. Isso dentro daquele sistema da Golden Dawn. Então, as cores mais fortes, que são os cantos externos, então, não sei se vocês conseguem ver, talvez o pessoal esteja vendo no celular, mas, por exemplo, onde o amarelo é mais forte, é a principal, é o elemento no seu lugar. Então, é ar de ar, né? Então, está ali o amarelo mais forte. O azul, mais azul, representa que ele é o elemento chave da água, é água de água. O vermelho mais forte, fogo do fogo, né? E o marrom mais intenso, também terra de terra. E aqui você tem a distribuição das chamadas angelicais, né? Então você pode... chaves, né? Tem gente que traduz como chaves enoquianas, eu traduzo como chamada, porque é uma forma quase de oração, né? São como se fossem evocações, né? Então, para mim, faz mais sentido usar chamada, né? Mas aí é questão pessoal. Outros que são chaves que abrem portas. Então, é uma questão de leitura, né? De interpretação. E depois você tem os subelementos. Então, eu tenho água de água, água do ar, água da terra, água de fogo, ar de ar e assim por diante. Então, cada uma dessas 18 chamadas, ela abre uma determinada região. E aí é que torna interessante. Para mostrar para vocês como, por exemplo, a Golden Dawn transformou e usou o sistema, eu quero usar eles aqui não como o maior exemplo, tipo, faça o enoquiano da Golden Dawn. Eu estou mostrando como um pessoal moderno, a Golden Dawn está próxima de nós, conseguiu adaptar uma magia do século XVI para o seu entendimento do século XIX, né? E comecinho do século XX. Então, vamos passar para frente, né? Não, ali mesmo, se quiser pode ser do cubo, ó. Nesse cubo aí, é um desenho meu, eu coloco as chamadas enoquianas
como se elas fossem vistas num cubo. E isso é uma forma de representar que todo o universo seria sustentado pelas chamadas, né? Então, por exemplo, cada chamada dessas, ela corresponde a uma aresta ou uma face do cubo, né? Permitindo que o universo exista, né? E se você acha que isso é uma viagem da minha cabeça, na semana passada saiu uma reportagem, por exemplo, acho que foi na BBC que eu vi, em que eles questionam se o universo é esférico, na forma de um cubo, ou se ele é plano, ou se ele é no formato de uma cela. Que Einstein deixou essas possibilidades, né, na teoria dele da relatividade. E daí, aqui você tem ele na forma de um cubo. Então, eu não sou louco sozinho. Tem mais gente louca como eu, né, que daria para pensar nisso. Então, você vê as faces e as chamadas. Se quiser voltar agora, pode voltar. É para anterior ali. Isso. Não, ali. É aí mesmo. Aqui eu já tenho um subquadrante daquela tabela grande lá, né? Então, por exemplo, se eu pegar e separar a tabela dos elementos, por exemplo, se eu pegar só a tabela da... deixa eu pegar aqui a do ar, que fica amarelinho, fica fácil de ver. Você consegue cortar para mim? Né? Então, se eu pego, por exemplo, essa parte aqui, ó, lembra que a gente tinha a tabela da união aqui. E todo esse quadrado aqui, ó, eu desloquei, tá aqui. Se você reparar, ele é dividido em 4 partes. Um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. E aí, quando você olhar na tela, cada subquadrante desses aqui, aí dá para jogar de novo na apresentação, você vai ver que ele tem aquele subquadrante. Então, cada subquadrante, e aí que a coisa vai pirando a cabeça da gente, tá? Isso aqui é para dar um nó em vocês. Como é que diz na Bíblia? Eu não vim explicar, eu vim confundir, né? Então, o que acontece? Nessa tabelinha aqui, eu tenho subelementos. E cada uma delas eu tenho uma área de conhecimento. Por exemplo, a área que está marcada ali, o miolinho, número 1, estão os sêniores, que podem dar conhecimento de todas as coisas humanas. Então, por exemplo, só para deixar vocês com a pulga atrás da orelha, você pode invocar um sênior para ele te ensinar qualquer coisa. Por exemplo, digamos que eu sou um advogado e eu estou com uma baita dificuldade em elaborar uma petição. Eu posso pedir ajuda de um sênior, porque ele tem uma conotação similar aos senadores, aos anciões, né? Depois, os anjos ali, número 2, os amarelinhos mais fortes, são os anjos ligados à área da medicina, né? E assim por diante. Aí eu tenho transformação, transporte. Por exemplo, transformação. Quem leu As Brumas de Avalon lembra que o pai de Arthur, Uther, queria dormir com a Igraine. Então ele se disfarça, ele se transforma momentaneamente no marido da Igraine para passar pelos portões do castelo para poder se deitar com ela, né? Então ele poderia usar os anjos servidores ali dessa região da tabela. E assim por diante. Só que além disso, observe como o tema é bastante complexo. Cada quadradinho desses, pode avançar, cada quadradinho desses, que tem mais uma, né? O enoquiano ainda presume uma outra coisa, né? Cada quadradinho desses, ele na realidade é como se fosse uma região da Terra, tá? E aqui eu tenho essa imagem que parece uma cebola, são os chamados éteres, né? O que são éteres? Éteres são regiões do mundo físico e do mundo espiritual que vão do mais denso ao mais sutil e que você pode acessar para obter conhecimentos
E aí vem uma pira muito louca, porque o John Dee, por exemplo, ele defendia que você conseguia, inclusive, veja o grau de loucura que isso chega, né? O John Dee, por exemplo, ele acreditava que ele conseguiria levar uma frota inteira da marinha inglesa de um país para o outro, para começar uma guerra, usando os éteres. Por quê? Vamos passar para o próximo éter, que vocês já vão, próxima tela, que vocês já vão entender. Embora a imagem anterior seja similar a uma cebola, cada éter que é descrito no Enoquiano, ele divide o mundo em 91 regiões. Né? Então você tem, eu quero ir na região 34. Aí lá você tem um portal. Cara, você já pensou, é que nem o Diablo. Quem jogou Diablo aqui já viu que tem o tal um portal, né? Você tá num lugar, você diz, porra, quero ir lá para a cidade. Uau, abre o tal um portal, você entra e volta lá para a cidade. Então a teoria por trás dos éteres é que eles não são coisas transcendentes, por exemplo. Eu vou para uma dimensão psicodélica. Não, você pode usar ele como portal para ir de onde você está para outro lugar. Por exemplo, na Cabala tem uma forma que se chama bilocação. Então você consegue se transportar de corpo físico. Todo mundo fala, não, viagem astral, etc. Não, o Dee ele defendia que você ia no corpo físico. Você rasgava a realidade, entrava no éter, ia, por exemplo, da Argentina, você ia para o meio do Oceano Atlântico para afundar. A Argentina não merece afundar. Né? Né? Não, estou brincando. Né? Mas assim, né, los hermanos. Então você pega e quando convida o time da Argentina para jogar contra o time do Brasil, você faz isso, faz o avião deles, transporta para o meio do Oceano Atlântico. Né? Então, e você usaria os éteres para isso. A Golden Dawn, que é um pessoal muito louco, vai para frente, né? Então veja, naquela imagem ali, vocês viram ali aquele globo todo explodido, né? Infelizmente é a imagem que eu achei mais adequada. Então, essas regiões, e aqui é legal você prestar atenção. Eu, se fosse você, pegava o caderninho e anotava, porque agora eu vou anotar as coisas do Goya. Para acessar essa região, você teria que decodificar como se fosse um cofre. E aí o pessoal da chamada vai dizer, é por isso que eu digo que é uma chave e não que é uma chamada. Porque cada chamada, cada chave dessas, você vai alinhando uma região do céu e da terra. Então você vai, como se fosse a tranca, vai clec, 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 até que ela se encaixa. Na hora que ela se encaixa, todas as regiões do céu e da terra estão alinhadas. E aí você pode entrar nesses lugares. A Golden Dawn, eles pegam aquela tabelinha que eu estou mostrando aqui para vocês. Por exemplo, essa tabela que eu tenho em mãos é a mesma tabela que está mostrando ali na tela. Pode cortar ali para a imagem da tela, por favor. E cada lugar desses é uma pirâmide, que é um lugar. Isso é um lugar, né? E agora eu vou deixar vocês tudo maluco. Porque Crowley, seguindo essa loucurada toda, ele no tarô dele, eu vou vincular isso aqui com a palestra da Márcia Seabra, que a gente estava falando sobre a magia no tarô. Olha que loucura, gente. Então, se você prestou atenção aí no nosso slide, você vai ver que tem um quadradinho amarelinho. Todos brancos e um bem no meio amarelinho. Esse quadradinho eu botei ali no destaque. Se você olhar, ele tem o símbolo de Mercúrio, de Vênus e de Escorpião. Né? No tarô de Crowley, essa imagem é o 7 de copas. Então, segundo Crowley, a hora que você chegar nesta região da tabela do ar, é essa cena que você vai encontrar, a do 7 de copas. Um lodaçal, sem nenhum meio físico, como se fosse um mangue, né?
uma região de mangue. Então, o Crowley e a Golden Dawn, eles não apenas inovaram o sistema enoquiano, criando, por exemplo, essa viagem nas pirâmides, como eles colocavam, eles mapearam tudo isso. Então eles disseram, ó, você vai entrar naquela pirâmide, e aí, cada vez que você chega, aqui você... Deixa eu fazer uma pergunta para o nosso produtor. Quando você tem essa imagem, eles estão vendo a imagem ou eles estão me vendo na tela com a mão na tela? A mão na tela. Tá. Então, se vocês estão me vendo com a mão na tela agora, quando eu venho aqui, eu tenho... Quem conhece um pouquinho do enoquiano sabe que eu tenho o nome de anjos aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, essa região... Se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a coluna, a linha do Deus Pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no encontro da linha do Deus Pai com a linha do Espírito Santo, eu vou encontrar na tabela do ar o nome de um sênior. Então, a hora que eu for entrar nessa região, eu vou encontrar um velho que vai dizer, ô maluco, o que você está fazendo aí, Goya? E daí ele vai me passar o que eu preciso aprender ali. Pode ir para o próximo slide. Né? Então são essas regiões aqui, ó. Aqui é a do ar, que é a mesma tabela que a gente mostrou. Eu só vou pedir para ir para frente, também aqui é só mostrar. Né? Então cada tabela dessas, ela vai te dar uma série de atributos. Se você for adiantando, você vai ver que vai chegar na colorida. A mesma tabela colorida, né? Cada aqui do elemento, olha lá, aqui é a do ar. Então você vê que o ar não é puro, mas ele vai se misturando. Então ele tem pintadinho de azul ali, então quer dizer que é um ar com água, pintadinho de preto, o ar com terra, pintadinho de vermelho. Aqui embaixo, por exemplo, predomina vermelho, então é a parte ígnea do ar. Por exemplo, esse bafo quente que está em São Paulo hoje, né? Nós estamos aqui nessa parte da tabela, né? Pode passar para frente, né? Então, eles vão transcendendo. E aí, na minha concepção, quando eu vejo isso, gente, pode ir lá, que aí eu quero que vocês explodam a cabeça, pode seguir, né? Aqui as outras tabelas, né? Predominância do preto é terra, predominância do vermelho, fogo. Para mim, a pirâmide enoquiana é isso aí. Olha lá, ó. Então, é como se você tivesse... Então, a ideia que eu dou para vocês, para você que está aqui assistindo, é que, por exemplo, quando você visualizar uma pirâmide enoquiana, pense nisso, que é como se fossem essas regiões das pirâmides astecas, maias, né? Pode passar. Visão 3D. É como se fosse uma visão 3D. Olha que loucura que é isso. Pode ir para frente, né? Olha só. Então a ideia que eu tenho dessas pequenas pirâmides é que você vai num lugar desse. E acho que só tem mais uma. Acho que só tem mais uma slide aí. E aqui também, ó. Então você vê que tem uma estrutura muito similar. Várias pirâmides. Essas pirâmides são locais, né? E daí você acessa esse lugar. E é uma transferência de consciência. E aí, de novo, por isso que eu citei Crowley tanto no começo, quando você transfere a sua consciência, é o que a Golden Dawn chamava de viagem na visão espiritual. E aí você vê, né? Aqui ele vai ter que pôr na minha mão a câmera, porque eu vou erguer aqui. Se você olhar essa carta de tarô, o pendurado, atrás dele esse azulejo de piscina que tem aqui, na realidade é a tabela da união do enoquiano. Inclusive esse desenho que aparece atrás da carta do pendurado, ele tem um diário em que o Di faz a tabela da união e as linhas vão além. Você vê, quando você para nessas páginas, você fala, nossa, daqui que o Crowley tirou, né? Outra carta, né? Então essa aqui eu já mostrei para vocês. É deboche, né? Deboche em francês significa aquilo que se corrompeu, né?
no sentido de estragar uma fruta que apodrece, alguma coisa do gênero. Ou o próprio mangue, né? Que ele é lugar onde vai tudo que é os dejetos e coisa, mas também dá origem à vida, né? Então, os mangues são riquíssimos em vida, né? E importante para o ecossistema. Então, dá para pensar nisso. E aí também, né? Vou entrar um pouquinho aqui na Márcia, né? A gente mostrou a tabela, acho que ela mostrou a tabela lá com que a tábua da lei da revelação, né? O Crowley coloca você na carta do ajustamento, numa visão 3D, dentro da tabela, dentro da tábua da revelação. Porque na estela da revelação, você tem o Harpócrates, né, o Heru Haha, né, tá lá. Aí você tem o Ankhyanf Khonshu, que é o profeta, fazendo oferendas, né? A mesa de oferendas. E você tem a deusa Nuit e Hadith em cima, né? É isso que todo mundo conhece da estela. Se você olhar para a carta do Éon, não tem Ankhyanf Khonshu. E o Horus está de frente. Por quê? Porque você é o Ankhyanf Khonshu. É você que está na cena da estela. E a deusa Nuit se arqueando sobre você. E para você ter ideia de como eles eram malucos e como Crowley realmente pensava, por exemplo, dentro do sistema enoquiano, influenciou muito ele, tanto é que ele fez o Liber Hanok, o 418, a visão e a voz, que inclusive tem uma tradução excepcional do Frater Keron, que você pode baixar gratuitamente, acho que tem na página do Círculo, e tem no Clube de Autores o livro físico. Quem sabe a gente consegue fazer até sorteio de algum dele aí uma hora dessas. Se você olhar, eu vou pedir para... A câmera consegue fechar bem na carta aqui? Se você pegar esta carta, que é o 4 de ouros, ela parece um desenho inofensivo, mas na realidade ela é aquela tabela da união que eu mostrei colorida. Se você olhar aqui na imagem, você vai ver que tem os triângulos dos elementos. Então aqui é a tabela da união de novo. E quando você inclina a carta, a torre da união se ergue. Então você vai ver as 4 torres, você vai ver um castelo, né? Então Crowley registra não apenas no 418 as suas experiências nos éteres enoquianos, como ele, junto com a Frida, ele coloca essa experiência em imagens no tarô, né? E aí é por isso que é importante, né? O Magog voltou aqui agora, né? Adentrou a sala, e é por isso que é importante, Magog, a gente ter essa visão do todo, que é o processo mágico, e como essas coisas vão se entrelaçando. Então a Golden Dawn fez uma coisa, o Crowley já sacou tudo aquilo, transformou, inclusive desenvolveu no livro da lei, que também tem elementos assim. Por exemplo, esses elementos que a gente vê do enoquiano no tarô são registros, né? E quem conhece, por exemplo, o livro da lei, sabe que o livro da lei é a voz do profeta. Uhum. E o tarô é a visão do novo Éon. Então, juntos, o tarô de Crowley, o tarô de Thoth e o livro da lei, juntos, eles fazem a visão e a voz do novo Éon. Não confundir com o 418, que tem esse nome, né? Mas a visão e a voz do novo Éon, a voz do profeta e a visão do profeta são dados pelo livro da lei e pelo tarô. Então é uma obra que se fecha, e aí para fechar a palestra, depois de 40 anos, né? Porque ele escreve lá o livro da lei em 1910, 1911, que vai ter ali a revelação, e aí em 42, né? Ele vai fazer o tarô. Sim. Com a Frida Harris, de 38 a 42. Processo de amadurecimento, ele sintetiza no tarô dele uma vida, né, cara? E uma interpretação do cosmos que ele teve, né? Inteiro. Porque ele bebeu no enoquiano. Você falando disso daí agora, você vê o tanto de elementos que compõem, quando você vai estudar Telemann e a figura do Crowley, né?
Sim, e o enoquiano dentro desse sistema, Magog, ele é muito interessante que, como eu falei, você vê que ele vai se transformando e como ele permite, ele é muito plástico, né? O enoquiano, quando você começa, parece grego, mas é enoquiano, né? Parece grego porque você tem a sensação de ser tudo novo, você não conhece nada, mas justamente é isso que é legal para que você tenha um sistema sem preconceitos. E aí você consiga adaptar ele de acordo com a tua necessidade. Enoquiano, para mim, é tão à frente do tempo dele que eu acho que ele está além até mesmo da própria magia do caos. Ele consegue ser mais... progressista. Mais progressista, isso, boa palavra. Mais progressista do que a própria magia do caos. Sim. Vamos entrar nas perguntas, Goé? Terminou. Manda ver. Gente, eu acho que uma das dores que eu tive no evento, eu vou ter que te falar isso aí, né? Uma das dores que eu tive no evento, tô tendo nesse exato momento, é quando eu tenho que chegar aqui para fazer as perguntas. Por quê? Porque, cara, a vontade que dá é deixar vocês falarem por 5 horas de elementos. E quem tá assistindo aqui, eu tô acompanhando o pessoal, acho que tá todo mundo acompanhando. O pessoal falou que o Goya transformou meu fim de semana e explodiu minha cabeça. É isso que você conseguiu, Goya. Tá feliz agora? Aí colocaram aqui que o enoquiano é igual uma engenharia. É literalmente uma engenharia. Assim, ó, o pessoal tá comentando aqui que realmente, além de tudo, sua palestra é muito didática e que você realmente é um verdadeiro, nasceu para ser professor, nasceu para ensinar. Obrigado. Né? Então, cara, pode ter certeza que todo mundo amou. Eu tô acompanhando aqui. E vou ter que te fazer as perguntas que o pessoal mandou, tanto por aqui quanto lá. Olha só. Eu só peço desculpas assim pro pessoal, que realmente, como o tempo é curtinho, Sim. É muita coisa pra gente falar. Então, às vezes, se a gente deixa, como diz uma amiga minha de trabalho, né, a taia, a gente faz uns ataias assim para chegar mais rápido, mas na realidade é porque o tema mesmo, ele exige mais tempo, que você beba ele devagar. Porque não é um conteúdo raso. Não é um conteúdo raso. Não é um conteúdo raso, não é algo que nós conversávamos agora há pouco ali, eu, você e a Márcia, sobre a questão de pular etapas, né? Não tem como você utilizar um sistema se você não aprendeu sequer fazer um banimento, uma limpeza. Não aprendeu a consagrar seus objetos. Isso. E o enoquiano, ele já tem, ainda mais em Telemann, né? Você tem todos esses elementos para entender. Aí você junta o tarô, a cabala, o enoquiano. Cara, é uma engenharia que vai várias peças que vão se conectar, muitas vezes depois de tempo, Goya. E aí que vem essa história. Um ponto que você colocou muito importante é isso. Não é que o enoquiano seja um troço hiper perigoso, mas é que tem etapas. E você realmente não pode pular. Não adianta você querer... eu quero fazer o ritual mais feroz de todos, porque eu vou ser o cara mais... poderoso. Mais poderosão. Malvadão. Né? Não, cara. Você só vai se arriscar à toa. Né? Então não queime etapas, vai devagarinho, vai por mim, aguarde. Por exemplo, a primeira coisa que eu dou no curso de enoquiano para todo mundo, gente, eu digo assim, a primeira coisa que você vai fazer já tem em livro, que é o nome dos anjos, mas pega aquela tabelinha, senta com ela na tua frente ali, tem o Durso que faz, tem em livro, tem na internet, né? Tem a Marina que também oferece, que está trazendo esse kit aqui pra gente. Pega esse kit, cara. Quem ganhar, faça essa experiência. Pega esse kit e tente achar os nomes um por um. Né? O meu livro a gente vai sortear, mas se você quiser achar em PDF, tem no Google. Né? Eu sei que tem. Então a metodologia, né? Coloque em prática o método para achar o anjo. Que você vai entender aquelas imagens. E aí, depois que... Esse é o primeiro passo. Depois, cara, o resto tudo é mais fácil. Sim. Agora, não, peguei o livro que tem, você vai ter o livro e não sabe ler o livro. Vou lá, fazer a chamada enoquiana e vamos ver o que abre. Isso. Quem não sabe o que procura, quando encontra, perdeu. Exatamente. Bem isso. Profundo, Essa é da vida. É da vida. Você não sabe o que é quando você tá ali naquela
coisa, passa oportunidade na tua frente, só que você não sabe o que você estava procurando. Você sabe que uma coisa que me preocupa, às vezes, quando o pessoal faz, é isso. Eu uso só aquilo que é bom para mim. É diferente do que o pessoal do Alento do Dragão falou, né? Do tipo assim, use aquilo que é bom para você e faça o seu caminho. Isso é uma coisa. Agora, quando você diz assim, eu uso o que é bom para mim, você está se colocando... do contexto que eu estou falando, é porque você está se colocando na posição de juiz. Eu sei o que é bom para mim. Você conhece as regiões enoquianas? Você conhece os éteres? Não. Então, como é que você sabe se o que tem lá é bom para você ou se você já consegue conceber tem aquilo? O que você quer e o que você precisa. Isso. E às vezes o anjo está dizendo assim, né, Magog, olha, eu tenho que te ensinar, vou te ensinar um segredo aqui fabuloso. Não, mas isso não é para mim, porque no meu entendimento você não tem nada que eu queira saber. Cara, como é que, sem você saber o que o anjo vai te apresentar, como você vai ser capaz de julgar algo que você desconhece? Sim. Né? Aí esse é o entrave de você. Na verdade, você, nesse caso, se torna o cálice cheio. É a petulância. Que um cálice cheio ele é inútil. Né? Porque se ele está ali de água, não serve para vinho. Para o vinho entrar, a água tem que sair. Então, a beleza do cálice, a capacidade de absorção, de compreensão, é você estar disposto sempre a renovar, a entender o novo. Não, e um exemplo disso, sabe, Magog, é o meu professor de Tai Chi, que ele tem um nível altíssimo, altíssimo mesmo. E, por exemplo, tudo que eu... o Goya é o mestre. Primeiro que eu não sou mestre, eu sou frater quer dizer irmão, e não mestre, né? Só que quando ele se dispõe a me ensinar, eu tenho que ignorar tudo aquilo que eu sei e dizer, muito bem, o que eu posso aprender com você? Então, e assim é a minha postura com ele. Porque não adianta chegar lá e dizer para ele, você sabe com quem está falando? Eu sou o frater Goya. Mas e daí? Ele vai... Eu não vou aprender nada, não tem nada que ele possa me ensinar se eu chegar com essa atitude. E assim, Goya, eu vou te trazer uma próxima vez para a gente fazer um papo sobre os teoremas, né, e postulados de Magic. Porque em um deles o Crowley fala o quê? Que o que faz você se isolar do universo, né, faz você se isolando das forças do universo, você não tem como fazer uso delas. E a partir do momento que você se fecha para o novo, para o aprendizado, você não tem como fazer uso daquilo ali que poderia te abrir portas, caminhos e novas interpretações, né, cara? Novos conhecimentos. Se você já chega preenchido de si mesmo, da vaidade, das bolhas de sabão do Eclesiastes, você não vai crescer, você não vai se desenvolver. Exatamente. É preciso se saber humilde, né? É preciso saber viver. Olha só, Goya. Eu separei algumas perguntas aqui e tem mais algumas no Instagram, tá? Que eu fiz na caixinha. Manda ver. A primeira pergunta é assim, essa daqui eu acho que vai ser bem simples para você. Frater Goya, o que o senhor indica para ler em português sobre magia enoquiana? Bom, olha, por enquanto, primeira coisa, tem o meu livro, como eu disse, tem tanto no Clube de Autores, mas se você quiser dar um Google aí, você vai achar ele para baixar, se você tiver com muita pressa, né? Aí se você gostar, você vai lá e compra o livro físico. Tem o livro do Humberto Maggi, que também é muito bom sobre o sistema. Pode procurar ele pelo Facebook, eu não tenho certeza se ele já colocou esse no Clube de Autores. Quem está vendendo é a filha dele. A filha dele, né? Eu comprei com a filha dele. Também é bom. Tem o pessoal lá, o Robson, o Johan, que eles têm um grupo no Telegram de enoquiano, e nesse grupo eles prepararam um drive com um monte de material, né? Às vezes eu acho que é material demais e o pessoal que está começando pode se perder um pouquinho. Eu sei porque eu acompanho o canal lá e aí eu vejo que o pessoal diz, mas cadê o material? Eles dizem, tá no drive, filho. Aí lá vai o cara no drive, né? Mas tem todos esses materiais. Quem que perguntou? Olha, aqui tem Rogério. Viu, Rogério? Todos esses materiais você consegue achar, né? O meu ali sem custo, inclusive o meu livro de enoquiano também está nesse drive, que eu autorizei eles a distribuírem, né? Então material em português tem bastante. E na página do Círculo
www.cih.org.br, tem uma seção de enoquiano que só lá já dá quase um curso enoquiano. Por exemplo, tem todas as chamadas lá já para usar, inclusive da forma que se pronuncia, né? E no SoundCloud, se você procurar, tem as chamadas que eu comigo já usando para você aprender a declamar. Inclusive, essa é a próxima pergunta, Goya. O pessoal está perguntando aqui se existe uma maneira correta de pronunciar o enoquiano, já que tem variações e não tem nada de deixado assim, que é assim ou assado. Tá. Eu não sei, também, tem nome a pessoa? Tá, essa aqui é Silvia. Viu, Silvia? Primeiro, que seria muita petulância minha definir o que é certo e o que não é. Segundo, a gente não tem nenhuma gravação do John Dee e do Edward Kelly como eles pronunciaram. Terceiro, como é que um anjo fala? Anjo tem corda vocal? Então a gente tem que entender que por exemplo, o Edward Kelly, ele ouvia na cabeça dele e reproduzia para o John Dee anotar. E aí, quem é que garante que o que o Edward Kelly ouvia era o que ele estava falando, né? Uhum. Eu, por exemplo, tinha um colega, quando eu era guardião do Templo da Amorque, eu era o guardião interno, ele era o guardião externo. E aí o guardião externo sempre tem que dar as boas-vindas quando o pessoal, né? Então, ele dizia, queiram entrar no nosso sagrado templo, né? E aí ele enfatizava. Então, como é que a gente sabe que o Edward Kelly não falava templo, né? Também para o pessoal. E aí o John Dee anotava, né? Porque ele dizia, é assim mesmo. Então a gente não tem, infelizmente, nenhum registro. Existem suposições, tem algumas, muito pouca orientação. A Golden Dawn vincula com o alfabeto hebraico. Sim. Que aí eles põem o som da letra hebraica. Então, por exemplo, o H tem som de Re, né? O I tem som de Yud, né? E assim por diante. Eu, por exemplo, uso uma forma parecida, porque enoquiano não é hebraico, enoquiano é enoquiano, e enoquiano também não é inglês. Aí tem gente que usa o inglês. Porque um dia era inglês, mas é a língua dos anjos, não é a língua da Inglaterra. Né? O que caracteriza, inclusive, o enoquiano é porque a sintaxe, que a estrutura dele, ela não escapa, né? Ela já foge da questão de linguagem, né? Isso. E daí, por exemplo, eu utilizo o som da letra em português. O Yair Alon, por exemplo, ele chama isso de pronúncia expandida. Então, por exemplo, em vez de eu ler IHVH, o nome de Deus, sim, eu leio Yud, Re, Vav, Re. Eu leio o som da letra, né? Entendi. Então, que é o que a Golden Dawn fazia, só que usando o hebraico, né? Então, eles leem o enoquiano com o som do hebraico. E o que eu proponho, como nós somos brasileiros e a gente não tem nenhum registro deles, então não tem uma forma exatamente correta, é usar o som das letras em português. Por exemplo, o M, o som me. Né? O J, né? Jó, né? Por exemplo, o N, né? Quase sim, todas as consoantes nossas têm som de E, né? Então, N, M, P, né? Sim. D, B. Então, no enoquiano eu não uso nenhuma letra muda, mas sempre acompanhada do som natural da letra em português. Mas aí entra também o sucesso é a tua prova, Goya? Você faz dessa maneira e vê os resultados que vêm derivar daí. Pode acontecer de uma pessoa fazer no método da Golden Dawn e se adaptar. E vai se adaptar. Vai se adaptar. Vai. O sucesso, como você disse, o sucesso é a sua prova e, a meu ver, o grande crivo disso, para mim, primeiro, gente, não invente aquilo que não é confortável para você.
O Lon Milo Duquette, por exemplo, ele lê na sequência, que nem aqui no microfone está escrito arcano, então ele lê arcano, pronto, ele não bota nem expandido, nem enoquiano, nada. Ele lê do jeito que está ali. Enob né? O Lon Milo Duquette, ele faz assim, o Regard já usa o formato da Golden Dawn. Então, busque uma forma que fica natural. Você sabe quando que o teu ritual não vai funcionar? Quando você olhar e ficar assim... agora é oi, peraí, oi, PT. Aí o anjo diz, cara, não vou ficar aqui esperando esse maluco, não. Se vontade para e pergunta por quê, é vontade enfraquecida. A vontade nada faz. Nada faz. Né? Então, busque aquilo que é mais natural para você. Se, por exemplo, você se sentir mais adequado com o método da Golden Dawn, vai firme. Eu quero pronunciar que nem o Goya faz, usando o som em português. Vai com fé. Se você conseguir se adaptar a esses métodos, será muito melhor do que você tentar bater cabeça e não consigo. É pior. Goya, essa pergunta aqui eu achei muito boa, tá? E depois nós vamos... Deixa eu só avisar, pessoal. Pessoal, quem quiser participar do sorteio, eu vou fazer agora, tá? Agora são 7h47, mais 3 minutinhos para o Goya responder. Enquanto a gente conversa aqui, vocês podem aí... tá participando do sorteio do kit, dos livros, do... E vou comentar mais uma coisa, que você está esquecendo e nós esquecemos. A gente combinou que ela está terminando uma mesa enoquiana para a gente sortear aqui. Então não tem aqui a mesa, mas a mesa também entra no sorteio. Então é o kit enoquiano, o Rafael... os 3 livros do Clube de Autores e uma mesa enoquiana para o sorteio. Na minha época não dava essa sorte, Goya. Então, se você quer participar do sorteio com a chance de receber a mesa enoquiana, quanto que é o número? R$10. Então, você vai perder por R$10. Quanto que está a mesa no site? 280. A chance de você pegar por R$10... Nossa... é uma vez só na vida. E ó, agora que você tá na mesa aqui, né? Não é na mesa enoquiana, mas é na mesa aqui comigo. Pessoal, eu falei pro Goya, né? Comentei com ele ali fora. Falei, Goya, quando em 2003 ainda, quando eu tive meu primeiro contato com a OTO, no caso, eu tinha um padrinho. E quando ele foi explicar sobre enoquiano, né? Anos depois eu percebi que ele sabia, ou como eu, menos que eu. Mas o contato de material que nós tínhamos era raríssimo, pouco, muita coisa em inglês. A gente pegava, imprimia, né? Aquela dificuldade da internet de escada, né? E quando entrou o teu material no mercado, quando chegou, né? Alguma coisa de enoquiano, de palpável, cara, é um salto. Agora, o tanto de coisa que você citou aqui hoje... Porque assim, você comentou do Robson, né? O Robson, Johan. Tem o Ulisses que está escrevendo o livro dele. Também. O Ulisses está aqui comentando toda hora. E ele está escrevendo o livro dele. Vai chegar o dele. Quando você fala que o Drive tá lotado de material, dá uma lembrança de uma música do Raul que ele fala, né? Tanta coisa no menu que eu nem sei o que comer. Né? Que é tanta informação que hoje, se vocês estão produzindo, né? Você faz parte disso... tanto material, consistência de conseguir aprender, porque, cara, antigamente, né, vamos lá, 20 anos atrás, 18 anos atrás, cara, ou você conhecia alguém que foi lá fora e aprendeu com alguém, e o cara vem e te fala, porque o Brasil, né, a gente evoluiu muito o negócio. Vocês entregaram muito material enoquiano nos últimos anos. Não, esse pessoal não para. Sim. O Ulisses mesmo, o Johan, o Frater Ozymandias, são pesquisadores o Robson, mesmo. Os caras estão desbravando a selva junto comigo. Sim. Né? Não sou mais sozinho. Antes eu era uma pessoa sozinha. Né? O Ulisses mesmo ajudou a fazer essa revisão das pirâmides enoquianas, foi ele, né? Que me ajudou com isso aí. Não, inclusive quando teve aquele tratado que vocês fizeram, eu fui um dos que compartilhou, né? E até comentei, porque foi uma iniciativa que padroniza para não virar bagunça, né, Goya? Como vários sistemas que às vezes começa muito pitaco, sem estudo, sem fundamentação e acaba por virar uma bagunça. Então foi muito elogiado. Goya, me fala uma coisa, perguntaram aqui se começar pelo enoquiano é uma possível via ou se precisaria de embasamento de outras coisas. Como eu falei, inicialmente eu acho assim,
Hoje, olhando de fora, talvez seja interessante conhecer pelo menos o básico de magia, como você falou. Sim. Então, saber o que é um banimento, Os elementos, né? por Os exemplo. elementos, ter o básico, né? Elementos-chave da magia. Inclusive, tem um códex no Círculo chamado Como se estuda a magia. Ali já dá uma brisa para o cara saber isso. Além disso, depende, porque, por exemplo, se você pegar o próprio Abramelin, que hoje a gente coloca no final do sistema, se você vê no livro de Abramelin, o Abraão, que vai, quando ele fala para o Lameque, ele diz, olha, eu estudei por tudo até que eu conheci um egípcio, um mago egípcio chamado Abramelin, e ele falou, faz esse ritual. Inclusive, então, ele até peça que não se envolva com mais isso, nada. então o próprio Abramelin pelo menos que eu saiba, é o primeiro sistema de auto-iniciação, porque é só você e o anjo, né? Ele é um sistema de auto-iniciação e que não depende de mais nada. Então a gente também às vezes entende errado, que quando eu chegar no grau de Adeptus Minor tem que fazer o Abramelin. Mas aí tá o pulo do gato dessa auto-iniciação, Goya, porque sabe aquela história? Batei-vos e vos abrirá, pedir-vos e vos será dado. A iniciação não tem como ser negada porque ela não está no avental. Se é que você me entende. A iniciação não é pomposa. A iniciação, quem inicia é a consciência, a alma é elevada. Mas você sabe que teve uma conversa do Mayhem com o Aaron Leach, e depois eles fecham, né, para o pessoal fazer a conversa interna e tal. E aí eu falei com o Aaron, né, eu comentei da minha experiência, e aí fiquei sabendo que eu e ele fizemos no mesmo ano. E daí ele comenta com relação ao Abramelin, ele fala assim, o segredo é você perder tudo. Ele fala, quando não tem mais nada a perder, que você já perdeu o emprego, você já não acredita em mais nada, tudo que veio na tua vida já cagou de verde e amarelo, ele falou, aí é a hora de fazer o Abramelin. Lembra aquela música Mantra do Nando Reis, já viu? Quando não tiver mais nada, escudo ou espada. Sou bom pra cantar, agora daqui a pouco a live cai. Entendeu? E aí essa música, ela é muito bacana, porque ela vai te falar, quando você não tiver mais nada, aí sim você despertará e acordará em outro lugar. Né? Então, Goya, fantástico a tua palestra, muito boa. As perguntas aqui, gente, é tanta pergunta que o pessoal mandou no privado, e assim, são as perguntas, por onde começar, se existia uma maneira certa, se poderia realmente o enoquiano, tem um aqui que até brincou, falou assim, meu medo é pronunciar enoquiano e aparecer um demônio em casa, porque as pessoas aprendem que se pronunciar errado enoquiano, pode dar merda, né? Pode, aí se abraça e durma com o demônio. Então, faz parte da iniciação, né? Isso. Ó, só vou pedir pra Marina pro sorteio e aí você faz as considerações finais. Perfeito, por favor. Marina, vamos começar o sorteio do kit aqui. É esse aqui, ó. É esse? Pra eu virar aqui pro pessoal. Ó, gente, isso aqui, lembrando, peraí. É junto, né? É o junto, sigilo, né, de Emmet e as tabelas. Tá. Fábio Alexandre Nicodemos, você ganhou aqui o kit enoquiano, tá? Vai lá no meu privado, lá no direct, me manda, ou vai no do Pix mesmo e passa o seu endereço para Marina, que a gente vai colocar no correio e mandar aí para sua casa. Vamos agora pro Rafael. A estatueta. Lembrando que essa estatueta esteve perto do Goya, hein? O Goya consagrou ela, hein? Ricardo Clegues de novo. Ganhou de novo. Como é que é o nome? Ricardo Clegues. Ricardo Clegues, só? Fraga, acho que é. Ricardo Clegues Fraga. Ganhou agora o Daniel aqui, o Rafael. O Rafael, tá? Manda também seu endereço que nós vamos enviar aí para sua casa. Agora, os 3 livros do Goya. Qual o primeiro? Magia Enoquiana. Magia Enoquiana. Né? Enoquiana, magia angelical é o nome correto. Ó, estão chamando de Goya Muso. Sandra Regina de Souza Mendes. Sandra Regina de Souza Mendes. Olha só, você ganhou o Magia Enoquiana do Frater Goya. Ele vai mandar para sua casa autografado, tá bom? Manda seu endereço que a gente vai mandar lá, tá bom? Próximo.
Dicionário enoquiano. Michael Rogério Silva de Godoy. Michael Rogério Silva de Godoy. Manda seu endereço, tá? Lá no Pix ou no meu direct lá no Instagram e nós vamos mandar na sua casa. Na verdade, o Goya vai mandar, ele vai assinar, você vai ter a assinatura do Frater Goya. Guarda isso, que isso vai valer muito ainda na posteridade. Vai ou não vai, Goya? Vai, Já eu já vale, não já tenho, vale. eu já não tenho muito tempo aqui mesmo. Ah, tem muito aí. Daqui a pouco eu vou para a vala dos comuns, daí vai valer dinheiro. Vamos lá, mas dirão assim um dia ainda. Segundo o Frater Goya. O importante é isso, né, Goya? De uma forma você deixar um legado que você contribuiu na história da coisa, né? De alguma forma. Eu vou te ser sincero. Por exemplo, as pessoas dizem, o Goya quer se abraçar tudo, quer ter tudo. Né? Ele acha que ele é o pai do enoquiano. Não acho. Na realidade, assim, quando eu trouxe o enoquiano, eu trouxe para todos. Não trouxe para mim. Ao contrário, era o castelo do doutor sozinho, era só eu que sabia. Hoje tem um time que sabe, e inclusive gente que bate boca comigo. Então, a partir desse momento, ele se tornou uma coisa para todos, e não apenas para mim. Então, quando o Johan discorda, o Osimandias discorda, a Robson discorda, o Ulisses discorda, eles não estão indo contra mim. Ao contrário, estão dizendo que aprenderam a lição, Sim. que tem o caminho deles. Sim. Né? O sistema é vivo, né? Que o sistema é vivo e que não é de ninguém. E não é de ninguém. Por último, o dicionário... Não, é o Visão na Bola de Cristal. Esse daí... São 3 livros em um, esse, né? 3 livros em um. É o meu texto, o do Frater Ahad e do Tritêmios. Vamos lá. A Jéssica Cúculo falou aqui. Marmelada, hein, Marina? Porque os mesmos que ganham. Não, Jéssica, é porque é o pessoal que fez o Pix. É sorteio pelo site, é o pessoal que foi metendo o Pix. Além do Véu do Abismo, comentou Goya, Ulisses e Robson, referências em Enoquiano BR. Tem muita gente mandando abraço pra você aqui. É aquela coisa, né, Goya? Tem muito aluno, já tem uma história aí, o pessoal entra, fica muito feliz. Tua live deu uma média aí de 200 e poucas pessoas o tempo todo, né? Então, assim, e pro meu canal, como o meu canal é pequeno, né, cara? Então, assim, com certeza é um número de pessoas, fora as pessoas que já passaram de ontem para hoje, esperando aqui para ter esse contato. Por último, quem deu, Marina? Alessandra Vieira Toledo. Alessandra Vieira Toledo, tá? Ganhou aí o último livro. Que ganhou, disse que já tem o livro. Ah, não, perdão. O rapaz que ganhou é de São José do Rio Preto. Caraca, da minha cidade, velho. Agora, você tá... Goya, você tem que visitar lá também, velho. Porque o pessoal quer te conhecer, ué. Então fica aqui o desafio, montar lá em São José do Rio Preto uma turma para treino de Tai Chi Qigong e eu assumo o compromisso de ir lá ensinar o pessoal. Poxa vida, você já tá falando o cara certo. Então, eu tenho já. É nós lá. Vamos lá. E a mesa... a mesa, cara. Agora o pessoal vai pegar. Vamos ver. Nicole Souce Violato. Nicole Souce Violato. Você ganhou a mesa do Frater Goya. Olha só. Olha só, sorte, hein? Isso é... Ela é sua aluna, Goya? É aluna. Aí, tá vendo? Ela e o Fábio também, né? Olha, tá, só tem alunos teu na live, Goya. Mas aí se não tivesse... Você tem um time aqui, né, Goya? Mas aí se não tivesse, tem que ter meu aluno dos cursos atuais e passados. A Jéssica foi... É um clã, é claro. Não, e o pessoal já tá mandando aqui, já no privado aqui, que o endereço certinho. Excelente. Goya, suas considerações finais. Para todos eu perguntei o que eles diriam de conselho nessa caminhada iniciática, ocultista e espiritual. Você, como uma pessoa aí que tem vivência nisso há muitos anos, com certeza errou mais do que muitos, porque essa é a grande beleza da coisa. Na verdade, acerta mais hoje quem já errou mais, né? Então, é isso aí. Quem já errou mais. O que você deixa de recado aí pro Enob 2023, para quem vai assistir ainda essa live, essa palestra, né, que você fez, e de conselho, o que você deixa aí pro pessoal do Enob 2023? Primeiro, não desista. Jamais. Você vai perder muitas coisas na vida. Né? Quando você lidar com magia, você vai transformar sua vida numa administração de perdas.
Mas hoje o pessoal tem aquela expressão do livramento, né? Então, às vezes, é importante que isso aconteça também para você saber o que você não quer para você. Mas o essencial é não desista. Se você quiser chamar de Deus, quiser chamar de eterno, qualquer coisa, gente, isso são nomes, tá? Mas, assim, não tem nada mais certo na Bíblia do que bate, será aberto, pede, será dado. Sim. Então, assim, se você se dedicar, você vai chegar lá. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão... por exemplo, tudo que é de magia é caro. Curso, eu sei disso, gente. Eu sei que o curso não é barato. Na realidade, a gente tenta fazer o mais barato que a gente pode. Livros são caros, mas assim, eu sempre tive, quando eu queria um livro, eu tive a oportunidade de fazer trabalho que me permitiu comprar aquele livro. De aparecerem chances, de repente, de eu ir num sebo e aquele livro está lá. Por exemplo, O Pilar do Meio, do Regard, é um livro que eu comprei na Pororoca, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio sabe da história da livraria Pororoca, por R$2. Caraca. Vai ver quanto que está hoje. É um achado, literalmente um usado, achado. né? Então não desista. É a primeira regra que eu digo para você. Não desista. Desejar Nunca. profundo, a coisa acontece. Faz parte da magia, né? Inclusive essas desista. sincronicidades da vida, de você querer uma coisa e encontrar o livro certo, encontrar a pessoa certa. Talvez uma pessoa que queria aprender enoquiano viu aqui hoje em coisas que abriu portas pro que ela queria. Sim. E vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, eu garanto. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa que eu faço a vocês. Se você se dedicar, vai chegar. Goya, muito obrigado. Te agradeço novamente por estar aqui com a gente no Enob. Muito feliz mesmo por a gente ter esse contato, se conhecer aqui pessoalmente. E pode ter certeza que o Enob, todos os que estiverem assistindo aqui, todos os outros palestrantes, foi montado como um enoquiano, literalmente um quebra-cabeça, peça por peça. Não veio nenhuma peça aqui que não era para estar aqui. O Jorge bateu numa coisa bem interessante. Aqui nós falamos, aí você falando de enoquiano, agora entrará um falando de quimbanda, tinha outro falando de satanismo, tem outro falando de ervas ontem, magia do dragão, ou seja, esse ecumenismo, né, cara, essa diferença de sistemas, formas de trabalho e em sincronia, né, cara, em harmonia, mostrando que não tem aquela coisa de melhor, pior, tem o melhor praticante, né? Isso, o melhor praticante. E eu posso fazer um momentinho merchan? Tá em casa. Deixa teus contatos, deixa teus cursos. Vai ser difícil o pessoal não te achar, né? Teu merchan já é difícil, né? Mas deixa tudo aí e vamos lá. Tá, então para você que assistiu até agora e me aguentou, vai aguentar mais 2 minutos. Primeiro, porque no ano que vem, em 2024, teremos novas turmas começando de Tote em janeiro, Kabbalah em fevereiro, Magia Enoquiana também em fevereiro, com as matrículas já abertas no comecinho do ano. Vai ter em maio conexões, a gente estava falando aqui da possibilidade de fazer um evento ao vivo. Sim. E quem me conhece há mais tempo sabe que quando nós vamos para Campo Aberto é onde eu me acho. A Márcia Seabra hoje me perguntou, Goya, como que vocês fazem a iniciação? Eu falo, no mato. Então, a Samanta, né, de Espaço Merkabah, que agencia meus trabalhos, ela já está caçando lugares, já está fechando o lugar para a gente fazer conexões número 2, que inclusive vai ter prática de Tai Chi, vai ter prática de enoquiano. Sim. Nós estamos fazendo só coisa prática. Para chegar lá, não será aula, será só vivências práticas. Coincidência, colocar a mão na massa. O outro Enob, o próximo, lembra? Vocês viram que vocês chegaram, eu falei isso? E vai ser. O primeiro já foi assim. O pessoal quase não dormia, o pessoal estava caindo assim. Eu falei, vocês querem prática? E pau. Foi quase. Eu durmo 3 horas por dia, né? Azar de quem dorme mais. Eles que se viram. Eles que se viram. viram. Morrer, descansa. Isso. E daí, então, em maio vai ter. E aí tem também a assinatura do canal que a gente abriu, que é o que eu falei, gente.
Você está falando disso do Enob, todos esse trabalho que tem aqui com o pessoal do Isso Não É Podcast, você que está vendo aí, gente, nós vivemos de apoio. Então, como a gente está falando, escrever um livro, porra, você tem que se desdobrar em 10, é tempo, para conseguir material de estudo. Eu tenho livros em casa que são caros, mas porque ele volta para aluno. Porque aí a gente traduz, a gente produz material, né? Então, assim, é importante você ajudar. É a forma que você tem de estar mais perto da pessoa que você gosta. Sim. Então, se você acredita no trabalho, né, que o Magog faz, apoia ele. Se acredita no trabalho que eu faço, me apoie. Vem comigo. Eu chamei companheiro de jornada, porque eu quero levar o pessoal junto comigo. Eu quero as pessoas mais próximas. Porque às vezes o cara diz assim, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, Goya. Tudo bem, mas R$6, que é o mínimo que a gente tem lá no canal da assinatura, eu falo, é para tomar um café com pó de múmia com a gente. Então, faz parte desse grupo. Claro. Né? E vocês estavam comentando aqui, o pessoal do Isso Não É Podcast estava comentando agora ali fora, a gente depende de vocês. Sim. Então, a produção de material é muito caro. Só o que tem aqui em equipamento é uma pequena fortuna, dá quase uma casa. Sim. Né? Então, assim, ajude a gente que isso volta para vocês. Sim. E quem acompanha sabe o trabalho que e a luta que realizar tudo isso. E aquela história, Goya, são anos de experiência, mas assim, paralelamente, há anos de estudo para depois sintetizar e tornar a coisa de uma forma didática, para que quem está começando não tenha que, de repente, trilhar toda essa jornada do herói aí, para voltar e falar, nossa, entendi o que é essa mesa aqui. O que é, entende? Isso. Então, assim, você trilhou, vai lá e esmiuça, né? Para que a pessoa torne palatável, porque se ela for ler muita literatura ali, de repente, intrincada, ela desiste. E é por isso que a gente tem que se abraçar em vez de se desunir. Sim. Né? Então a gente tem que se apoiar mutuamente. Porque a gente tem tanta gente querendo lutar Sim. Contra a gente que só a união vai ajudar realmente a gente conseguir. É como eu falei, é uma corda, só que uma sozinha ali vira nada. É um entrelaçamento, entre elas que torna ela forte e resistente. Goya, muito obrigado. E eu sei que pelo pessoal aqui, você falava mais 10 horas aqui, eu sei que seria pouco ainda, mas eu vou contar contigo nos próximos encontros, aí a gente já tem uma jornada aí pela frente, tá bom? Pessoal, nós vamos colocar os comerciais depois que o Goya mandar um tchau para todo mundo aí de novo, tá? E eu volto com a próxima e última palestra do evento. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês e realmente eu só peço bênçãos, votos de vida, prosperidade e saúde para cada um de vocês. E como eu coloquei lá no Instagram, boa sorte para o mago. Então, a cada um de vocês aí que estuda magia, boa sorte para vocês, porque a magia é feita com sorte. Valeu, Goya.